As mulheres americanas estão desistindo do casamento. Como isso aconteceu e, principalmente, quais os impactos disso, não somente nos Estados Unidos, mas em outros lugares do mundo. Essa é a análise que eu quero fazer com você. Preste bastante atenção, porque essa matéria do The Street Journal, ela mostra uma tendência. E eu quero analisar aqui com vocês a tendência, eu não vou analisar a matéria vai estar aí com o link na descrição. Então vamos nessa, para a tela aqui, para a gente poder juntos fazer essa análise. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar vocês de se inscrever no canal, compartilhar e ativar o sininho. Somente assim a gente consegue alcançar mais pessoas com esse conteúdo que eu tenho trago por aqui. Vamos nessa então para a tela do computador. O que a gente vê aqui, né? Na minha análise, eu vou trazer ela, obviamente, não somente do ponto de vista do que o artigo traz, mas também vou trazer um pouco das minhas repercussões pessoais. O que acontece? A gente tem uma gama muito grande aqui de situações, tá? Quando a gente fala do artigo, ele traz alguns dados importantes para a gente. Primeiro, o aumento da solteirice. E quando ele fala do aumento da solteirice, ele traz o dado de que 51,4% das mulheres entre 18 e 40 anos eram solteiras em 2023 e esse número tem aumentado em decorrência dos anos 2000, onde nós tínhamos 41,8%. Aí, mais do que isso, essa autoavaliação positiva da solteirice, ela traz algumas coisas importantes aqui pra gente. Primeiro, as mulheres relatam estar mais felizes solteiras. Isso acaba, obviamente, sendo um grande ponto em contraste com relação às mulheres casadas, visto que elas analisam, né, que as suas vidas são melhores do que a dos seus pares casados, ou seja, do que as mulheres que estão casadas. A gente tem, então, percepções sobre a importância do casamento, onde 48% das mulheres dizem que o casamento já não é mais importante, né? E, em detrimento disso, os homens, eles têm ali um número de 39% ainda falando que o casamento não é importante. E 58% das mulheres, entre 18 e 29 anos, veem o casamento como parte do sonho americano, enquanto os homens, 66% deles veem ainda o casamento como o sonho americano. Motivos pelos quais são apontados aí na queda. Isso tudo lembrando aqui ainda no artigo, tá? Motivos que eles apontam como queda para o mercado de casamento, né? O mercado matrimonial. Primeiro, independência econômica feminina. Então a gente tem mais mulheres independentes economicamente, uma autonomia pessoal cada vez maior, onde nós temos também mais altas expectativas, e aí, obviamente, dentro do artigo, algumas mulheres, inclusive, trazem isso muito claramente, que suas expectativas sobre os parceiros, elas estão mudando e estão sendo cada vez mais elevadas, e com esse alto nível de expectativa, às vezes a realidade ela acaba não sendo compatível com aquilo que elas esperam. E aí a gente tem então esse desalinhamento entre expectativa e realidade. E aí o mercado matrimonial, o que ele traz basicamente ali pra gente? Que as mulheres estão ficando mais qualificadas, a gente está tendo homens que estão cada vez menos correspondendo aos critérios desejados, e então o casamento tem virado opção e não uma coisa que antigamente era visto como algo relevante para sua felicidade. Ok? Então aí a minha análise é a seguinte, a gente tem aqui a parte científica, né? Onde eu elenquei 6 pontos, especialmente aí do que tange a parte científica. Quando a gente fala da neurociência do vínculo, a gente está falando de ocitocina, de serotonina, de dopamina. E a dopamina, obviamente, que ela tem que estar dosada, tá? Porque ali a gente tem, inclusive, o erro de predição de dopamina, onde a expectativa, ela não é alcançada, ela não é compatível, muitas vezes, com a realidade. Então, nós temos também uma maior variabilidade cardíaca, tá? Dentro disso, obviamente, nós temos aí também, do ponto de vista científico, a parte de corregulação emocional, onde basicamente a regulação emocional é quando eu tenho um equilíbrio ali das minhas emoções. Então imagine um eletrocardiograma, você tem ali picos emocionais e aí você controla isso, ok? Então isso seria uma corregulação emocional, eu me regular a partir da regulação emocional do outro. Esse seria um conceito aí mais didático, embora um pouco mais facilitado, vamos colocar dessa forma. Então nós temos também a redução do estresse, ou seja, nós temos uma menor ativação da amígdala,
o que faz aí com que você tenha menores níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e por aí vai. Psicologia do apego, nós temos então aqui, eu deixei muito claro, né, que a parceria estável, ela sempre foi e sempre será um porto seguro, tá? E aí a gente não vai entrar aqui na teoria do apego, porque obviamente é muito longa para a gente destrinchar aqui nessa análise. Mas o que é importante a gente entender? Que toda parceria, todo porto seguro, ele traz maior resiliência, ele te auxilia a ser uma pessoa melhor regulada emocionalmente e também você tem um crescimento pessoal. Óbvio que aqui a gente tem alguns pontos que eu vou trazer na minha análise pessoal, ok? Que é apenas a parte científica. Quando a gente fala da psicologia evolutiva, a gente fala basicamente que os seres humanos eles são feitos para o satisfacing. Eu não sei se a pronúncia está correta, pelo menos. O que significa esse satisfacing? É quando você, basicamente, você tem que ter. Aí eu preciso retomar aquele paradoxo da escolha, né? Quando você tem muitas opções, você acaba muitas vezes não conseguindo escolher. Então, esse paradoxo da escolha está justamente aqui, ok? Então, quando você tem menos opções, quando você tem menos possibilidades, você foca mais facilmente. Então, você não fica buscando esse perfeccionismo. Essa que é a ideia aqui desse tópico. O excesso ali de opções, né? Então, esse excesso de opções, a gente volta ali no paradoxo da escolha. Você tem muitas opções e com isso você tem uma avaliação constante que mina aí a sua insegurança. Mina a sua segurança, desculpa, emocional. Quando a gente parte do ponto de vista sociológico e demográfico, a gente fala basicamente de construção de família, construção de valores, etc. Mas a construção do casamento, ela traz efeitos sistêmicos, que é justamente o declínio populacional, instabilidade econômica e menor coesão social. Qual que é a solução para isso? A família. A gente tem visto, inclusive, alguns países, como a Itália, nesse momento, dentre outros países, que têm buscado aí repopular, né? Trazer uma nova população ali. Então você vê que são programas de incentivos que os países eles têm feito justamente para atrair famílias para dentro de seus campos, porque muitas vezes essa população ela tem diminuído bruscamente. E a solução para isso, óbvio, é a família. Então, do ponto de vista da ciência do propósito, viver em princípio, viver em propósito aumenta claramente a sua clareza mental, seu bem-estar, sua persistência, sua estabilidade emocional. Em suma, pessoal, os valores, quando eles são fortes, eles obviamente se traduzem em uma identidade forte, não necessariamente uma personalidade forte, mas em uma identidade forte. Você saber os seus pontos fortes, seus pontos fracos, você ter clareza exata daquilo que faz sentido, daquilo que não faz sentido. Isso facilita bastante na tomada de decisões. Quando a gente fala da psicologia comportamental, obviamente aqui do ponto de vista contracultural, as pessoas elas seguem princípios estáveis, ou seja, princípios muitas vezes baseados em modismos. E com isso, você tem uma maior pressão social ou menor pressão social a basear do ponto de vista que a gente está socialmente, você começa a ter melhores decisões ou piores decisões, manter ou não a sua coerência interna, a basear também naquele fator histórico que a gente tem vivido, né? Bem como também a questão da resiliência. Riscos e armadilhas, e aqui eu gosto sempre de deixar para um âmbito geral, tá? Qual que é a grande questão aqui? Você começa a ter padrões irreais, ok? Então, esses padrões irreais, eles nunca são bons, porque você tem uma idealização muito alta e aí você tem muitas vezes uma quebra de expectativa e realidade muito grande, que faz muitas vezes com que essa experiência ela se traduza em uma memória e essa memória ela se transforme aí em uma crença e por aí vai. Então é importante a gente ter bastante clareza de saber separar momentos históricos, tendências culturais de fato aquilo que a gente é como pessoas, como seres humanos, como sociedade. Segunda armadilha aí, foco na superficialidade, onde a gente vê apenas uma busca aí por status e aparência, e naturalmente isso se traduz, a gente não pode ser hipócrita, status também são importantes,
Enfim, cada um vai elencar aí aquilo que são seus valores pessoais, e isso, obviamente, tem que estar no cálculo aí quando você conhece uma pessoa. Casar por medo ou pressão, muitas vezes em culturas um pouquinho mais rígidas, né? Isso é mais comum, todavia, a gente tem visto aí como o foco aqui é na parte de um mundo livre, né? Então, nos Estados Unidos, etc. Então, nós temos aí muitas vezes um contexto de pressão social sobre o casamento ou não. A ausência de maturidade emocional é um risco importante para você mitigar aí no teu relacionamento, bem como esse conflito entre carreira e família, como que isso funciona dentro de um relacionamento. É importante ressaltar também a importância do autoconhecimento. Aqui eu coloquei como um risco a falta de autoconhecimento, porque se você não sabe aquilo que você quer, se você não sabe exatamente aquilo que é importante para você, não faz sentido muitas vezes você estar dentro de um relacionamento. E aí às vezes até acontece bastante, Gustavo, mas eu já estou dentro de um relacionamento, como eu faço? Se você já está casado, você vai ter que iniciar a tua busca pelo autoconhecimento durante o processo do casamento. E tudo bem. Só que se você ainda não está casado, minha sugestão é que você, obviamente, pare, se conheça primeiro para você buscar pessoas alinhadas àquilo que você é de fato, aos teus pontos positivos, teus pontos negativos, você entendendo quem você é mais fácil você tomar uma escolha que de fato faça sentido para você, ok? Então isso é muito importante também da gente ressaltar. Quando a gente fala de recomendações estratégicas, eu estou falando aqui basicamente de clareza de valores, passa muito, permeia o autoconhecimento, é você entender a sua missão, o seu legado de vida e definir o significado pessoal e espiritual de casamento. E aqui eu não vou entrar na parte espiritual, mas eu acho importante você saber que você é um ser espiritual, portanto você precisa também estar atento a essa parte. Critérios para escolher um parceiro. Pessoal, eu elenco alguns pontos importantes antes de qualquer relacionamento. Primeiro, se a pessoa tem caráter, se os meus princípios e propósitos estão alinhados com os da outra pessoa, lembrando que casamento ele é uma parceria, tá? Então, é muito importante te lembrar esse ponto, embora seja óbvio. Fatores como fé, valores são super importantes para que você consiga seguir nos momentos de dificuldade. Então é importante você também entender isso, bem como a compatibilidade prática e essa maturidade emocional. Quando eu falo de autoconhecimento, é importante a gente lembrar que basicamente são 3 pontos aqui. Você ter uma identidade sólida, trabalhar muito bem a sua regulação emocional e, obviamente, a tua independência psicológica, tá? Então, você deixar aquela dependência emocional de alguém para trás, você já ter essa independência psicológica. Bom, o casamento sobre uma nova ótica. A verdade é que o casamento ele é um investimento e todo investimento ele deve ser um investimento de longo prazo. E por isso, por ser um investimento de longo prazo, você deve pensar em construção de legado. Essa construção de legado, ela só vem com um pacto de crescimento entre as duas pessoas do casal. E isso, obviamente, deve ser traduzido no desenvolvimento conjunto, ok? Então, os dois devem se desenvolver mutuamente. E, segundo, que hoje eu acredito que seja um fator relevante, é uma coragem contracultural. Essa coragem contracultural, ela vai depender de disciplina, de convicção, resistência a modismos, obviamente, porque se você está indo contra toda uma sociedade, você vai ter que ser resiliente mentalmente e você ter essa clareza moral. Então, se faz sentido para você, aí sim você toma essa decisão, beleza? Bom, essa é a minha análise. Minha opinião sobre tudo que foi dito é que, primeiro, você tem uma sociedade que mudou, mas o nosso cérebro não mudou. A autonomia, ela é muito boa, ok? Mas ela não substitui vínculo. Então você precisa de ocitocina, de serotonina, tudo isso misturado para que você consiga ter um bom relacionamento. Tudo isso para que você consiga se envolver com outras pessoas de forma saudável emocionalmente, ok? E quando eu falo aqui dos hormônios, de neurotransmissores, eu não quero falar apenas do ponto de vista matrimonial, mas obviamente que você precisa estar inteirado, né, no contexto social. Então você precisa, nós somos seres sociais, então nós precisamos do outro para que a gente possa se desenvolver não somente pessoal, mas também como sociedade, ok? Então esse é um fator importante. Terceiro, mas não menos importante,
a gente trabalhar, né? Essas relações, elas devem trazer benefícios mútuos, elas trazem benefícios biológicos, né? Essas relações matrimoniais, elas trazem benefícios biológicos, emocionais e sociais. Aqui, pessoal, quando eu falo dessa idealização, dessa quantidade de opções, dessa descartabilidade, eu tô falando aqui de aplicativos de relacionamento. Não vamos ser hipócritas, hoje eu acho muito difícil você conhecer alguém honestamente, assim, acho muito difícil você conhecer alguém fora de um aplicativo de relacionamento, especialmente se você não é uma pessoa que sai bastante. Mas você buscar essa compatibilidade, você fazer essa análise de perfil antes, ela é muito importante. E aqui é uma coisa que a gente precisa começar a trabalhar com mais clareza. Você não pode tratar as pessoas como se você estivesse fazendo uma seleção profissional, mas você precisa estabelecer filtros claros daquilo que é importante para você no relacionamento. Às vezes para você é importante você ter liberdade, e se a pessoa te priva da tua liberdade, do que adianta você estar com essa pessoa? Você entende aonde eu quero chegar? Qual ponto eu quero chegar? Se você não souber estabelecer filtros, dificilmente você vai conseguir manter qualquer relacionamento. E eu não estou falando só de relacionamento amoroso, eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento. Então é importante você ter esse entendimento, ok? E para a gente finalizar, quem vive através do propósito tem muito mais estabilidade, porque tem clareza mental daquilo que quer. E o casamento, ele pode sim, tá? Eu acredito nisso. Lembre-se que essa parte aqui é a minha opinião. Então, eu acredito que o casamento, ele pode ser uma vocação estratégica e também espiritual para você. Não acredito que todas as pessoas devam casar, mas talvez isso seja uma vocação estratégica. E você só vai entender isso a partir do momento que você se conhecer e que você buscar. Essa foi a minha análise. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido a análise e não deixe de se inscrever no canal. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você. Forte abraço. Tchau, tchau. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a